Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre fenômenos físicos e químicos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que são fenômenos? Fenômenos, quando a gente fala em fenômeno, a gente está falando sobre qualquer acontecimento, situação ou qualquer coisa que aconteça na natureza ou ao nosso redor que a gente consegue analisar. Então, a gente consegue, colocar esses fenômenos em dois grupos. O grupo dos fenômenos que são físicos e o grupo dos fenômenos que são químicos, tá? Começando pelos fenômenos físicos. O que a gente entende de fenômenos físicos? São fenômenos que ocorrem sem a alteração, ou seja, eu não tenho alteração da matéria. O que significa dizer isso? O material que começar o processo vai terminar o processo. Então, eu não mudo a minha matéria. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, olha. Eu tenho água líquida que virou água sólida. Deixou de ser água? Não, continua sendo água. Visualize essa situação. Se você pega, por exemplo, uma forminha de gelo que estava no congelador da sua casa. Você sabe que gelo é água no estado sólido. Aí você tira essa forminha de gelo, deixa em cima da pia. Ela vai virar água, vai virar líquida, certo? O gelo vai fundir. Deixou de ser água? Não. Eu tinha água no estado sólido, passei a ter água no estado líquido. O contrário também acontece. Eu pego uma água líquida, coloco ela no congelador da geladeira, ela vai virar gelo. Deixou de ser água? Não. Eu só mudei o estado físico em que ela estava. Então, o fenômeno físico, ele ocorre sem alteração da matéria. O que eu tenho no início, eu também vou ter no final. A mesma matéria, a mesma substância que eu tenho no início, eu vou ter no final. A única diferença é que ela pode estar num estado físico diferente. Por exemplo, eu tenho um copo de vidro inteiro. Peguei um copo de vidro inteiro. Aí o copo escorregou da minha mão, caiu no chão e quebrou. Eu tenho um copo de vidro quebrado. Deixou de ser um copo, deixou de ser vidro? Não. A única diferença é que antes o vidro estava inteiro e agora o vidro está quebrado, mas continua sendo vidro. Então, é um fenômeno que é físico. A minha matéria não alterou. Eu continuo tendo a mesma substância que eu tenho desde o início, só que agora em um outro estado físico da matéria, tá? Então, isso aí a gente chama de fenômeno físico da transformação, quando eu não tenho alteração da matéria. Agora, quando eu tenho alteração da matéria, eu chamo aquilo ali de fenômeno químico. O fenômeno químico, ele ocorre com a alteração da matéria. Então, eu vou ter uma substância no início e no final eu vou ter uma coisa completamente diferente, tá? A gente consegue representar os fenômenos químicos por meio das reações químicas. Então, a gente precisa entender que no início a gente vai ter uma substância e no final a gente vai ter outra substância completamente diferente. Na maioria das vezes, os fenômenos químicos, eles são processos que a gente considera como irreversíveis. Eu não vou voltar a ter a substância que eu tinha no início de novo, eles são irreversíveis, tá? Por exemplo, peguei uma barra de ferro, olha aqui, ó, peguei o ferro, deixei ele em contato com o ar, deixei exposto em contato com o ar, a umidade e tal. Então, imagina que você pegou uma barra de ferro, deixou na área da sua casa aí, um lugar aberto, deixou ela tomando sol, tomando chuva, tomando vento. O que acontece com essa barra de ferro? Ela começa a enferrujar, começa a formar óxido de ferro. Depois que o ferro começa a enferrujar, tem jeito de eu pegar aquele ferro ali e voltar ele a ser o ferro de antes, sem ferrugem nenhuma? Não, por processos naturais, não. Então, eu posso dizer que aquilo ali é um fenômeno químico. Eu tinha ferro no início e depois passei a ter óxido de ferro, que é a ferrugem. É uma coisa completamente diferente, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Eu pego um alimento que tá bom, vamos imaginar que você pegou aí uma carne. A gente sabe que tem que deixar a carne no congelador, né? Aí você comprou a carne e tal no supermercado e ela estava boa, beleza. Você esqueceu ela dentro do porta-mala do carro. Esqueceu a carne ali
4 dias. O que vai acontecer com essa carne, gente? Ela vai estragar. Então, eu tinha uma carne boa e agora eu tenho uma carne que está estragada, porque ela começou a entrar em decomposição. Tem jeito de eu pegar aquela carne estragada que está em decomposição e voltar com ela para ela ser uma carne boa? Não, não tem jeito. Então, eu falo que eu tive um fenômeno químico, porque eu tenho uma condição inicial, eu tenho um reagente, que é uma carne boa, que é diferente do final. No final, eu tenho uma carne estragada. Então, eu tive alteração da matéria. Eu não tenho carne boa mais, eu tenho carne em decomposição. Não é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa quando você tem, por exemplo, a queima de um papel. Se você pegar um papel aí na sua casa, tacar fogo nesse papel, o que vai acontecer? Ele vai virar cinza, né? Vai virar cinza. Tem jeito de você pegar essa cinza e fazer ela voltar a ser papel? Não, não tem jeito. Então, você teve um fenômeno químico, você teve uma alteração da matéria. Você tinha papel e agora você tem cinza, tá? É um processo que é irreversível porque você não vai conseguir pegar aquela cinza e fazer ela voltar a ser papel. Então, a queima do papel é um fenômeno químico. A própria respiração, nosso processo de respiração, gente. A gente inspira oxigênio e expira, joga para fora gás carbônico, CO2. Então, é um processo que é químico? É. Eu estou inspirando o oxigênio, que é uma substância, e estou liberando outra substância, que é o CO2. Então, é um processo que é químico, tá? Todo processo que ocorre com alteração da matéria é um fenômeno químico. A gente tem um monte de outros exemplos que a gente poderia colocar aqui. Fermentação do leite. A pessoa, você pega o leite lá, né, tira o leite da vaca, o leite está daquele jeito, deixa ele fermentando, ele vira iogurte. Com certeza aquilo ali é um fenômeno químico, porque o iogurte é uma coisa completamente diferente do leite. Ah, eu passei na estrada de carro e aí eu senti um cheiro de bicho morto. Aquilo ali é um fenômeno químico. O bicho morto está entrando em decomposição. Então, a reação de decomposição é um fenômeno químico, porque você está tendo alteração da matéria. A matéria está sendo alterada, você está mudando o que você tinha ali, tá? Então, a gente considera que fenômeno químico é aquele que ocorre com alteração da matéria. Eu tenho uma coisa no início que é completamente diferente do que eu vou ter no final. Agora, o fenômeno físico é aquele que ocorre sem alteração da matéria. Então, a mesma substância que eu tenho no início, eu vou ter no final. A única coisa que vai mudar é o estado físico dela. Às vezes ela vai estar num estado físico líquido e depois vai estar no sólido. Ou então, no caso do copo de vidro aqui, ele estava inteiro, depois ele estava em forma de caco de vidro, né? Porque estava quebrado. Mas não deixou de ser vidro. É vidro do mesmo jeito. Então, eu não mudei a minha matéria. Quando isso acontece, o meu fenômeno é físico, ok? Pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!